Quando a gente fala mais de política, o presidente dos Estados Unidos promete acabar com cartéis de drogas na América Latina, o que amplia a tensão com a Venezuela. A gente volta a esse assunto, quem analisa esse cenário é o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunter Hudzit, mais uma vez participando da programação aqui da Jovem Pan. Tudo bem, professor? Como sempre, muito bem-vindo. Boa noite, Thiago. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, professor, quando o presidente Donald Trump fala que vai acabar com os cartéis da América Latina, ele não cita especificamente a Venezuela, apesar desses atritos das últimas semanas. Qual é o recado que ele manda para a Venezuela, mesmo de forma indireta, professor? Bom, essa quase guerra em que ele está travando contra narcotráfico / Venezuela serve a dois propósitos. Primeiro, para o eleitor do presidente Trump, que essa foi uma das maiores bandeiras da campanha dele, de fazer uma guerra contra as drogas, e ele está cumprindo isso. A segunda serve para uma agenda do secretário de Estado, Marco Rubio, de que se opõe aos governos de esquerda na América Latina, na verdade no mundo inteiro, mas em especial na América Latina. Ele já chegou a afirmar, que é o quintal dos fundos dos Estados Unidos. Então, pressionar uma das maiores exemplos de governo de esquerda anti-americano, que é o governo venezuelano de Nicolás Maduro, serve a essa agenda do secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional. Portanto, é uma forma não abertamente de tentar fazer com que o presidente Maduro caia, pressionando os militares venezuelanos a terem que sofrer um dilema: apoiar Maduro ou enfrentar possivelmente forças armadas americanas. O professor, quando o Donald Trump fala em mais de 3 mil prisões, qual é a legitimidade do governo americano para adotar essas medidas? É claro que não tem ninguém que não defenda se acabar com cartéis de drogas, enfim, é um dilema velho da América Latina principalmente. Mas eu pergunto em relação a essas ações do governo americano, qual é a legitimidade disso? Quem que dá o carimbo de que isso pode ser feito? Tiago, é ele mesmo. Ele não está preocupado com a opinião pública de outros países, com direito internacional, nada disso. O que importa para ele é efetivamente o eleitor americano e manter o eleitor dele fiel a ele, já olhando ainda possivelmente uma próxima eleição. Isso é outra conversa. Mas ele efetivamente não se preocupa, tanto é que um dos maiores analistas de risco político do mundo, Ian Bremmer, diz que nós estamos vivendo uma lei da selva, porque todo esse direito internacional que foi construído, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, isso acabou com esse novo governo Trump. E a lei da selva, porque o mais forte se impõe e os mais fracos sofrem. Então, ele está desrespeitando o direito internacional, e por isso mesmo a gente só vale comentar. Infelizmente não vai mudar a realidade, porque é a única superpotência do mundo que não tem ninguém que consiga se contrapor a essa força militar que os americanos têm. Professor Gunter Hudzit, a Dora Kramer quer fazer mais a próxima pergunta aqui da nossa conversa. Dora? Boa noite, professor. É uma pergunta com 2 pontos. No primeiro ponto, essa movimentação, até que ponto ela é cenográfica, ao estilo Trump, que aí daqui a pouco muda de assunto, aí Groenlândia, Canal do Panamá, nunca mais a gente ouviu falar. E se for realidade, quer dizer, se não for uma mera cenografia lá Trump, for realidade, qual é a repercussão disso? Qual é o efeito? Como é que bate aqui na região? Porque, além de Venezuela, não é só Venezuela e Colômbia, né? Tem todo um contexto regional que eu não faço a mais pálida ideia de como é que seria impactado. Por isso que eu lhe pergunto, porque o senhor faz ideia. Boa noite, Dora. Realmente são questões importantes. Primeiro, eu acredito que possa ter ações militares limitadas em terra, ou seja, forças especiais atacarem
algum porto ou algum aeroporto, entre aspas, clandestino, principalmente na Venezuela, mas nenhuma ação de larga escala contra a Venezuela, os militares venezuelanos. Eu diria que é muito mais uma operação psicológica contra, especialmente os militares venezuelanos, para que eles retirem o apoio que eles dão ao Maduro e removam ele do poder. Ou seja, um dilema de ter que escolher entre continuar apoiando Maduro ou sofrer as consequências de ataques contra eles ou até mesmo, né, os outros instrumentos financeiros que os americanos poderiam colocar contra eles e suas famílias. Tá? Então, mesmo que sejam ataques limitados, isso vai ter uma repercussão muito grande aqui na América Latina, em especial a América do Sul, que sofremos, né, ao longo de décadas. As gerações mais novas nem se lembram disso ou nem sabem disso, mas os Estados Unidos efetivamente trataram a América Latina como o seu quintal dos fundos. Então, isso pode trazer até uma solidariedade entre alguns governos daqui, que hoje estão um tanto quanto longe, né, separados, apesar de serem do campo da esquerda. Por isso mesmo é que o governo Trump precisa pesar muito bem, principalmente o secretário Marco Rubio, o quanto isso seria contraprodutivo para o objetivo dele de ou diminuir essa influência, né, da esquerda aqui e até mesmo a influência chinesa na região. Professor Gunter, eu queria trazer duas declarações aqui. A primeira do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que reagiu hoje a todo esse clima de insegurança e fez ataques aos Estados Unidos. A gente acompanha. E aqui começa a nossa discussão, porque acreditamos que esse tipo de manobra viola o direito internacional. Nesse tipo de ação, os Estados Unidos estão cometendo execuções extrajudiciais. Seja os barqueiros culpados de transportar cocaína ou não, em ambas as circunstâncias há um uso desproporcional da força, punível pelo direito internacional humanitário. E além dessa declaração, a defesa da Venezuela também se pronunciou e, claro, está em alerta para possíveis reações. Poderão meter não sei quantos corpos. Podem filtrar não sei quantos agentes vinculados à CIA em operações secretas em qualquer lado da nação. E qualquer tentativa fracassará, como tem fracassado até agora. Sabemos que a CIA, está presente ali, não somente na Venezuela, mas em todas as partes do mundo onde não haja embaixadas. Ou melhor dizendo, onde houver uma embaixada dos Estados Unidos, lá estará operando a CIA. Bom, professor, essas duas manifestações, primeiro de um presidente aqui da América Latina e as reações da Venezuela. De que forma há discussão sobre soberania num momento como esse? Porque a gente não sabe efetivamente o que pode acontecer, quais são as armas, as formas, as maneiras como os Estados Unidos, de que forma que efetivamente, se ele vai invadir o país, não vai invadir, se vai fazer essa pressão. Tem o pano de fundo, muitas vezes dizem que é o petróleo, não é, professor? Bom, Tiago, vamos por partes. Primeiro, eu queria lembrar que o presidente Petro, junto com o presidente Boric do Chile, foram os dois que se opuseram mais fortemente à forma como o presidente Lula recebeu Nicolás Maduro logo no início desse seu terceiro mandato, e que foram os maiores opositores de uma declaração conjunta o final de uma reunião dos presidentes aqui da América do Sul, frustrando bastante a vontade do presidente Lula de tentar se colocar como uma liderança regional. Então, essa ação agora ou melhor, as ações que o governo americano vem fazendo, coloca justamente Petros, em parte, defendendo a Venezuela. Nesse momento, ele falou dos ataques contra as lanchas, mas ele já se pronunciou em defesa, né, da soberania dos países da região, claramente em relação à Venezuela. O segundo ponto importante é que
A capacidade militar americana é gigantescamente maior que a da Venezuela. Só para a gente ter uma ideia, durante agora que ficou, né, chamado de a Guerra dos 12 Dias de Israel contra o Irã, Israel durante esses 12 dias voou impunemente sobre o espaço aéreo iraniano atacando os alvos que queria. Nenhum avião foi derrubado. E olha que o Irã tinha uma defesa aérea muito melhor que a venezuelana. Detalhe, entre aspas, detalhe, o que Israel utilizou foram os caças F-35, que agora alguns estão em Porto Rico. Portanto, se os americanos efetivamente decidissem agir militarmente, eles conseguiriam atingir os alvos que quisessem. Agora, a quantidade de Marines que estão nesses navios não é suficiente para um desembarque, uma invasão terrestre para derrotar o exército venezuelano. Então, é muito mais, eu vejo, como operações limitadas contra narcotráfico ou talvez alguma instalação militar venezuelana. Professor Gunter Hudzik, de Relações Internacionais da ESPM, como sempre, obrigado por atender a Jovem